capital, né? E por conta disso, ele seria vulnerável, né? Mas a gente precisa lembrar que existem inquilinos, por exemplo, empresas, que têm uma posição de muito maior força do que o dono do imóvel. Imagine como dono do imóvel, de um grande restaurante, por exemplo, que aluga aquele bem, e o dono do imóvel é uma senhora aposentada que depende daquele dinheiro do aluguel para se manter e não tem nenhuma outra renda, né? E aquela empresa é uma empresa já tradicional e que tem caixa até para suportar muitos meses de pandemia. Por exemplo, o restaurante não foi um bom exemplo, né? Mas tome isso como exemplo de empresa. Então, nós podemos ter também, como inquilino, um servidor público que, embora afetado pela pandemia, mas ele tem uma certa estabilidade de renda. Ou nós podemos ter um autônomo que depende de ir para a rua, né? Nós sabemos da pressão enorme das pessoas que estão obrigadas a ficar confinadas, porque ir para a rua, exercer suas atividades na rua é vital para a renda delas. E essa situação essa pessoa na situação de inquilina perdeu a sua capacidade financeira, né? Então vejam, só falando de inquilino já falamos aqui de 3 perfis. Quando nós pensamos em locador, às vezes o senso comum associa a palavra, o status de locador a uma pessoa poderosa, que tem uma situação mais favorável, né? Mas como eu já disse, às vezes é uma senhora aposentada que vive da renda daquele imóvel e não tem outra fonte de renda, né? Por que nós entrarmos nesse tipo de consideração é importante? Porque quando nós pegamos a lei de locações, a gente vai falar disso, existe uma lei que trata da relação de locador com inquilino. A lei, ela tem uma disposição fria, né? Tanto que existe até a expressão, né, a letra fria da lei. E por conta dessa expressão fria da lei, o legislador, quando elabora o texto, ele não consegue, e isso não é só na relação entre locatário, inquilino e locador, né? Em qualquer situação, o legislador nunca consegue abarcar com a mente dele toda a complexidade que a vida traz. Então, por mais boa vontade que se tenha, e por mais iluminado que seja o legislador, ele não consegue dar conta da complexidade da vida, né? Então, numa situação como a que nós estamos vivendo, em que nós temos de um lado inquilinos, de outro lado locadores, é sim necessário analisar caso a caso, né? E os juízes, quando as partes, diante de um conflito, não conseguem resolver por meio de um acordo, isso vai acabar caindo no colo do juiz. E quando cai no colo de algum juiz, ele também é numa saia justa. Por quê? Porque, embora o juiz vá decidir as questões que são colocadas para ele naquele processo, ele sabe que qualquer decisão que ele tome naquele processo, aquilo, a partir do momento que a decisão é tomada, passa a ser uma referência, né? Nós chamamos isso de precedente. Passa a ser um precedente para que outros, sejam inquilinos, sejam locadores, tomando aquele precedente como um parâmetro, decidam o que fazer, né? Então, isso torna a posição do juiz uma posição muito delicada. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem participado, como vocês estão fazendo aqui hoje, né? Eu também tenho participado de webinários em que se discutem os desarranjos das relações contratuais. E é muito comum nós vermos juízes comentando que um colega decidiu uma causa num determinado sentido. Vou dar um exemplo, né? Teve um juiz que recebeu o caso de um aposentado que sofria descontos automáticos, né? Aqueles empréstimo consignado. A gente sabe, né, que o empréstimo consignado é daqueles que têm das menores taxas de juros do mercado. Por quê? Porque o sujeito é aposentado e ele se compromete a destinar uma parte da sua aposentadoria para pagamento do empréstimo. Então, isso gera o quê? Segurança. Se gera segurança para o banco, os juros são baixos. Pois bem,
Um aposentado resolveu entrar com uma ação judicial e o juiz sensibilizado resolveu alterar a regra do jogo. O que acontece? Automaticamente, com essa decisão judicial, ela acaba sendo um precedente, e isso é lido pelo mercado como uma possibilidade de alteração daquilo que ficou contratado entre o banco e o aposentado. Qual que é a reação do mercado financeiro, dos bancos? Nós não estamos mais seguros com esse tipo de contrato. Então, como nós não estamos mais seguros, a taxa de juros não pode ser nesse valor. Vamos aumentar por conta do risco, que foi sinalizado por quem? Pelo judiciário. Então, quando nós, voltando aqui para o nosso território, né, locação, quando nós pensamos que um juiz, ao receber um caso, ele de fato vai olhar a especificidade, os detalhes daquele caso concreto, ele não vai perder de vista que qualquer que seja a decisão que ele tome ali, aquilo vai ser um sinal para o mercado de como o judiciário se permite interferir na relação das partes. Resumindo, a lei é fria, ela não dá conta da complexidade da situação. O judiciário é sempre uma possibilidade, mas a incerteza, a insegurança que existe em buscar o judiciário para resolver as questões que vão se colocar, essa insegurança é enorme. Decisões que sejam veiculadas na mídia, digamos essa semana, não tomem como referência, porque em determinado momento o judiciário pode perceber que aquilo não foi um bom sinal e o tribunal, que é a segunda instância, passa a reformar aquilo para assumir uma postura mais conservadora e tentar equilibrar as partes. Então, o melhor caminho é o diálogo e a negociação entre as partes envolvidas, porque cada situação é muito peculiar. Eu vou falar um pouco mais disso nos próximos slides. Vamos avançar. Então, aqui eu trago o número de uma lei, é só para vocês saberem que existe, né? Eu prometi não ser muito técnico. O contrato de locação, a relação entre inquilino e locador, tem uma lei especial que traz a maior parte das regras que cuidam dessa relação. Então, vocês não precisam anotar, esses slides vão ser disponibilizados depois. Então, a Lei Especial 8.245, vejam o ano da lei, ela é de 1991. Sofreu alterações de lá para cá? Sim, houve alterações, mas, de maneira geral, a lei se conservou por todo esse tempo. Vamos tratar de alguns tópicos que, eventualmente, respondem a algumas questões que foram trazidas para nós. Muitas vezes, o cliente consulta o advogado já partindo de algumas premissas, né? Uma das premissas é, doutor, o prazo do contrato tem que ser de 30 meses, não é? Nós já ouvimos tanto esse tipo de colocação que, para mim, já ficou claro que 30 meses se tornou uma espécie de número mágico, né? E as pessoas têm a ideia de que, se o contrato for feito com vigência de 30 meses, elas terão alguns problemas a menos, né? Mas será que é assim mesmo? O que significa esse prazo de 30 meses? De onde ele vem? A lei de locações, que é essa lei que está citada em cima, ela diz o seguinte, vejam, existe uma diferença entre locação para finalidade residencial, que é o inquilino que vai morar no imóvel, e locação com finalidade comercial, que é aquele inquilino que vai estabelecer o seu negócio no imóvel. Quando nós estamos falando de locação para fins residenciais, a lei diz que, se o contrato for feito com prazo de vigência de, no mínimo, 30 meses, quando esse prazo de 30 meses, que significam 2 anos e meio, quando esse prazo terminar, o dono do imóvel pode simplesmente dizer para o seu inquilino, não tenho mais interesse em prorrogar o contrato. Não precisa dar nenhuma justificativa. Se o contrato
de locação de imóvel residencial for feito com prazo inferior a 30 meses, a lei prevê que, fim do prazo, digamos, 25 meses, fim do prazo, 24 para falar em 2 anos, né? Fim desse prazo, a lei não permite ao proprietário retomar o imóvel, a não ser que esse desejo de retomar o imóvel seja justificado, né? E a lei elenca quais são as situações em que o proprietário pode retomar o seu imóvel. Mas alguém pode perguntar, mas que ideia foi essa de estabelecer um prazo de 30 meses para permitir ao dono do imóvel retomar sem qualquer justificativa o seu imóvel, né? De onde surgiu essa ideia? Essa justificativa é histórica, né? Lembram, a lei de 91, nós estávamos vivendo um momento de grande turbulência, era período Collor, e essa regra foi criada para estimular, na verdade, entre aspas, é mais do que um estímulo, né? Sendo uma penalidade ao proprietário do imóvel que não seguia a regra. A lei prevê 30 meses como uma forma de estimular os proprietários do imóvel a alugarem os seus imóveis para fins residenciais por um prazo mínimo de 2 anos e meio. Por quê? Para dar uma estabilidade à situação das pessoas que precisavam alugar o imóvel para residir, né? E isso perdurou. Essa lei, nesse ponto, não precisou passar por alterações, as pessoas se adequaram a isso, e hoje acaba sendo alguma coisa automática, né? Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento jurídico, que queira alugar o seu imóvel para fins residenciais, já põe ali 30 meses, sem saber o porquê. Se acabar o período de 30 meses e eu sou inquilino, o que eu faço? Eu preciso devolver o imóvel? Ou eu, como proprietário, eu preciso fazer um aditamento contratual? Eu preciso fazer um novo contrato com o meu inquilino? Não necessariamente. Por quê? Porque a lei prevê, essa lei 8.245, prevê que, assim que terminar o contrato, no período de vigência que as partes contrataram, se nem o inquilino manifestar o desejo de entregar o imóvel e nem o proprietário manifestar o desejo de retomar o imóvel, a lei prevê que esse contrato ele se prorroga automaticamente. Automaticamente significa sem que as partes precisam tratar disso, né? Às vezes, as partes nem lembram quando é que termina o contrato. Sabe aquela coisa, você vai na inércia, reajustou o aluguel e vai pagando, e às vezes você está lá mais do que 30 meses, e passaram uns 30 meses, e ninguém se deu conta, né, de que o contrato acabou. Só que tem um detalhe muito importante. Se o contrato entrou nessa fase de prorrogação automática, surge uma situação diferente do que existia antes. Porque se o contrato está dentro de um período contratado, então vou dar como exemplo um contrato que foi firmado por 30 meses e o inquilino já está lá há 15 meses, faltam 15. Então eu fiz por 30, estou a 15, faltam 15. Eu, como inquilino, posso devolver o imóvel antes de finalizado o período de 30 meses? Até posso, mas normalmente o contrato prevê uma multa para isso. Eu, como locador, se o meu contrato foi firmado por 30 meses e já passaram 15 meses, eu, como locador, não posso. Agora vamos para o período de prorrogação automática. Acabou o período de 30 meses, meu contrato entrou em prorrogação automática. Tanto o inquilino pode devolver o imóvel, bastando para isso comunicar o proprietário de que ele tem intenção de devolver o imóvel em 30 dias, e aí o prazo é de 30 dias, como o proprietário do imóvel pode pedir o imóvel em 30 dias. Então, voltando, eu preciso renovar o contrato? Não preciso, a prorrogação é automática.
Mas isso cria para mim uma situação de relativa vulnerabilidade, né? Muitas pessoas não se sentem vulneráveis por saberem, aí cada caso é um caso, por saberem que tanto o locador não vai ter interesse, porque aquilo é uma fonte de renda para ele, quanto o inquilino também não vai ter interesse em devolver, porque ele está estabilizado ali, gosta de morar ali, ou mesmo gosta de exercer o seu negócio ali. Falando do prazo de 30 meses, isso vale para locações residenciais, né? Se eu estou diante de um contrato de locação comercial, eu não preciso respeitar essa regra dos 30 meses. Por isso é muito comum os contratos de locação comercial serem feitos por um período de 12 meses e serem renovados continuamente. Multa na hipótese de entrega antecipada. Se eu estou falando em entrega antecipada, então, do ponto de vista lógico, se é antecipada, porque o contrato previa um prazo que ainda não terminou, não é? Eu, como inquilino, se eu quiser devolver o imóvel antes de terminado o prazo do contrato, eu posso. O locador não pode me obrigar a permanecer no imóvel. Mas, normalmente, como eu disse, o contrato prevê o pagamento de uma multa. Normalmente, também, essa multa é estipulada no equivalente a 3 aluguéis. Esse é um padrão. Multa no valor de 3 aluguéis. O que muita gente não sabe é que se o inquilino contratou por 30 meses e ficou, por exemplo, 15 meses e quiser restituir o imóvel, essa multa prevista no contrato para a hipótese de restituição antecipada, ela não pode ser cobrada na íntegra, né? Se eu fiquei metade do tempo que o contrato previa, então eu tenho o direito de pagar metade da multa. E esse cálculo é proporcional. Então, se o contrato é de 30 meses, basta dividir essa multa por 30 e multiplicar pelo tempo que faltar para que esse período termine. Mesmo que o contrato, muitas vezes o locador, sabendo dessa regra, ele vai e coloca no contrato uma cláusula dizendo que em qualquer hipótese a multa é devida na íntegra. Essa cláusula não tem validade. Por que não tem validade? Porque a lei, nós estamos vendo aí, 8.245, ela prevê expressamente, né? Então, quando o locador procura dar mais força à sua posição no contrato, muitas vezes ele acaba esbarrando em previsões da lei que o impedem de fazer isso. Então, existe alguma liberdade contratual? Existe, mas existem parâmetros legais. 3 espécies de garantia em contrato de locação. As mais comuns, né? A pessoa vai alugar o imóvel, ela pode se deparar com exigência de 3 aluguéis, o valor de 3 aluguéis como depósito em poupança, né? Essa garantia ela está prevista na lei, ela não pode ser maior do que 3 aluguéis, então normalmente as pessoas cobram 3 aluguéis mesmo, não cobram mais porque a lei não permite e não cobram menos porque o dono do imóvel vai querer o máximo de garantia, se esse for o caso, né, de pedir uma garantia como garantia o depósito de 3 aluguéis. Nós não consideramos essa uma boa garantia. Ela pode parecer tentadora porque é um dinheiro depositado em poupança, ele vai ser corrigido e tudo mais. Mas se o inquilino deixa de pagar o aluguel e ele precisa sofrer uma ação de despejo, essa ação pode demorar muito tempo. E muito tempo na justiça se conta às vezes em anos. Então, 3 meses de depósito caução para garantir esse contrato acaba sendo quase um grão de areia no oceano. Não, é insuficiente. Muitas vezes é o que se tem, né? Muitas vezes é o que se tem. Por que é o que se tem? Porque às vezes o locador pode exigir outro tipo de garantia, como, por exemplo, seguro-fiança. Só que o seguro-fiança,
ele é um produto disponibilizado no mercado por empresas, né? Por exemplo, não vou fazer propaganda de empresa, mas enfim, empresas que vendem esse serviço, e ele é muito bom para o locador, para o proprietário, mas ele onera demais o inquilino. Por quê? Porque ele tem um custo para o inquilino, e esse seguro ele tem que ser renovado a cada ano, né? E praticamente o preço dele equivale a um aluguel, ou um pouco mais, um pouco menos do que isso, dependendo do perfil da empresa, mas é muito oneroso. A modalidade é você ter um fiador. Só que, para você ter um fiador, você precisa encontrar alguém disposto, você como inquilino, precisa encontrar alguém disposto a ser o seu fiador. O que significa disposto a ser o seu fiador? Significa que, se você como inquilino não pagar os aluguéis, e às vezes o IPTU que incide, ou o condomínio, né, dependendo do imóvel, tem um mix aí de despesas que são incumbência do inquilino. Se você, como inquilino, não paga, quem vai responder por isso é o seu fiador. E ele responde com o patrimônio dele. Então, não é muito comum as pessoas se disporem a figurarem, aparecerem nos contratos como fiadores de terceiros, né? Não basta ser alguém muito querido, mas tem que ser alguém com patrimônio, porque às vezes, digamos que eu concorde em ser o seu fiador no contrato de locação que você vai firmar. Aí o dono do imóvel vai pedir o quê em relação a mim, que seria o seu fiador? O dono do imóvel vai querer saber se o seu fiador possui patrimônio, né? Então é muito comum, e acaba sendo um pouco invasivo, os proprietários de imóveis pedirem uma cópia do imposto de renda, por exemplo, daquele que se dispôs a ser fiador. Porque eu, como proprietário, para saber se o seu fiador é bom, eu preciso saber se ele tem patrimônio, não é? Porque, no limite, o meu interesse nessa pessoa que vai aparecer como fiadora é saber se ela tem patrimônio para responder, caso você, como inquilino, não honre com suas obrigações. Essas são 3 modalidades. Vamos avançar. Da fiança e consequências para o fiador, né? Quando e como pode o fiador se livrar da fiança? Eu já dei a entender que a fiança é um tipo de garantia que coloca em risco, sim, o patrimônio do fiador. E uma vez eu ouvi de um amigo o seguinte relato, né? Ele me contou que um irmão dele pediu para ele ser fiador num contrato de locação. E ele disse que não seria, né? Ele, puxa, mas pode haver mais proximidade entre pessoas do que, né, um irmão em relação ao outro, talvez pai e filho seja mais. Aí eu quis saber, mas o que você alegou para negar a fiança, se negar a ser fiador dessa pessoa no contrato? Aí ele me respondeu o seguinte, ele falou, muito simples, eu disse para ele, olha, você está me chamando para ser seu fiador. Isso significa que se você não conseguir pagar o aluguel, eu vou precisar pagar. Mas eu não tenho condição de assumir essa obrigação, porque eu não dou conta da minha despesa. Então, se você tropeçar, eu vou tropeçar junto, né? Então, eu não vou me colocar numa situação de risco só para não lhe dizer não. Você tem que encontrar uma pessoa que, para ser sua fiadora, possa, sim, dar conta dessa obrigação que eventualmente pode cair no colo dela, sem ela ter planejado, e sem ter grandes problemas. E isso é muito sério. Por quê? Porque muitas pessoas acabam aceitando prestar fiança, achando que, mesmo que dê problema com o inquilino, que é o afiançado dessa pessoa, ela não vai responder porque a única coisa que ela tem é a casa dela e existe aquela regra, né, que é senso comum, que a casa própria da gente nunca pode responder por dívida. Mas as pessoas às vezes não sabem que existem exceções a essa regra. E uma das exceções, tem outras, mas uma das exceções é que se o fiador prestou fiança em contrato de locação, então vejam, não é qualquer fiança, é fiança em contrato de locação, porque é assim que diz a lei,
e ele só tiver a casa dele e for chamado para responder pela dívida que o inquilino deixou, ele pode sim ter a casa dele levada a leilão e perder a casa. E, infelizmente, eu já vi isso acontecer. É trágico. Ah, mas o inquilino que teve essa bondade por parte do fiador deixou isso acontecer, né? Gente, às vezes o inquilino adoece. Nesse caso concreto a que eu estou me referindo, o inquilino teve um câncer, era um imóvel, era uma locação comercial, ele teve um câncer, o negócio dele quebrou e não houve o que fazer, né? Então, assim, são situações lamentáveis, né? E o fiador perdeu a casa, ele perdeu a casa, né? Para ter que arcar com a despesa que ele assumiu como garantidor. Agora, aqueles que prestaram fiança, né? Eu fico imaginando a situação daqueles que são fiadores, num cenário como o que nós estamos vivendo hoje, e de repente o inquilino era uma pessoa relativamente estável e perdeu essa estabilidade financeira e entrou aí numa rota de inadimplemento. Inadimplemento é aquele que não consegue honrar com suas obrigações. Esse fiador talvez esteja preocupado. Como lidar com esse tipo de situação? Lembram que eu falei do prazo, que o contrato, né? O contrato às vezes é firmado por 30 meses, só como exemplo. Então, se o contrato estiver no seu período de vigência, o fiador não consegue se desvincular disso, porque normalmente nesses contratos o fiador assume a obrigação de ser fiador até que o imóvel seja devolvido, né? Então, ele não consegue se desvincular desse contrato até que o contrato... A hipótese é de um contrato que já entrou naquele período de prorrogação automática, aí nós temos também uma situação mais confortável para o fiador. Vocês vão lembrar que na prorrogação automática, as cláusulas do contrato se estendem, elas são iguais, só que existe uma instabilidade, seja para o inquilino, seja para o locador, porque seja o inquilino pode entregar o imóvel a qualquer momento, dizendo com antecedência de 30 dias, e vice-versa, o locador pode pedir o imóvel. E isso cria também uma situação de instabilidade em relação à fiança, porque nessa situação o fiador pode sim notificar o proprietário do imóvel dizendo que ele não permanecerá garantindo aquele contrato. Mas se ele fizer isso, ele ainda responderá pelas obrigações decorrentes desse contrato pelo período de 120 dias. Então, se você, como estiver aqui na nossa webinar, e estiver assistindo na qualidade de proprietário do imóvel, e de repente o seu contrato entrou na fase de prorrogação automática, já liga as antenas, porque você sabe que se seu contrato estiver sendo garantido por um fiador, vale a pena você pensar em renovar esse contrato, porque a sua garantia pode não existir mais depois de um tempo. Muitos devem ter ouvido falar, eu vou passar deixa eu ver aqui o que tem mais, isso. Muitos devem ter ouvido falar da tramitação de uma nova lei, né? Muito se falou do projeto de lei 1179 de 2020, que o senador Anastasia propôs e que tramitou pelo Congresso e tal. Pois bem, esse projeto de lei foi proposto originalmente de uma forma, evidentemente, como todo projeto de lei, ele passa por uma série de mudanças ao longo de sua tramitação, até chegar naquilo que o Congresso aprova. E muitas vezes o que é aprovado é bastante diferente daquilo que foi proposto originalmente. Esse projeto de lei, ele trata não só das locações, ele tem outros assuntos, né? É um projeto que procura trazer regras excepcionais e de caráter provisório. É muito interessante isso, porque nós estamos vivendo um período muito excepcional e o Congresso procurou dar uma resposta também
do ponto de vista legislativo, mas que fosse provisória, quer dizer, uma resposta que teria validade e produziria efeitos nesse curto período de tempo que deve durar a pandemia. Espero que seja um curto período, né? Então, na parte de locação, o que diz esse projeto de lei? E eu continuo chamando de projeto de lei, porque embora a tramitação dele no Congresso tenha terminado, ele foi remetido para que o presidente da República sancionasse a lei. O que significa isso? Toda lei que passa pelo Congresso e é aprovada pelo Congresso, ela não vira lei antes de passar pelo presidente da República, que sanciona a lei. E nesse momento em que o presidente sanciona a lei, ele pode vetar alguns dispositivos da lei. Então, o fato de nós hoje olharmos e sabermos que existe um projeto de lei que foi submetido à sanção, não nos autoriza a achar que isso que vai ser aprovado dessa forma, né? O prazo que o presidente tem para sancionar a lei termina no dia 10 de junho, nós estamos no dia 4, tem mais 6 dias. Nós vamos ficar aí esperando para saber se ela vai ser sancionada ou se vai ser alterada na parte de locação. De maneira simples, eu acho que o que convém, vale a pena trazer para vocês, eu olhei na parte de locação, até vi algumas inconsistências que surgiram por conta da tramitação. A lei, como foi proposta, previa, por exemplo, que os inquilinos não pudessem ser despejados, né? Ao longo da tramitação, isso foi alterado. Então, hoje é permitido, sim, o despejo. Só em casos específicos é que não. Mas se houver inadimplemento, ou seja, se o inquilino estiver com aluguel em atraso, essa lei não vai protegê-lo, né? Na redação original, protegeria. Com as transformações que ela sofreu, não protege mais, né? Então, o pior cenário é do inquilino que estiver em atraso. Mas qual é a vantagem que a lei vai trazer, então, para aqueles que estão vivendo dificuldades? O principal ponto é um artigo que diz que aqueles que forem locatários em imóveis residenciais, então a lei já afastou os inquilinos de imóveis comerciais, então só residenciais. Aqueles que forem locatários em imóveis residenciais e que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de... Então, óbvio, se eu estou falando de alteração, é para baixo, né? A lei está querendo proteger inquilino, então que sofreu alteração, teve uma redução. Decorrente de demissão, ou de redução de carga horária, ou diminuição de remuneração. Então, se eu falo de demissão ou redução de carga horária, eu estou falando de pessoas com vínculo empregatício, né? Só que aí a lei vem nessa última parte e fala assim, ou diminuição de remuneração. Aí ela acaba abrangendo as pessoas que ganham sua remuneração e não tem vínculo empregatício. Então, esses inquilinos poderão suspender, total ou parcialmente. Então, se eu falo de suspensão, não significa que eu esteja tendo um desconto. Eu estou de adiar, né? Então, eu posso adiar total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Então, o legislador enxergou assim, 20 de março até 30 de outubro. Eu tenho aluguéis que se venceram nesse tempo, passei por uma situação de redução dos meus rendimentos, eu tenho direito a ter suspensão do meu aluguel, em parte ou no todo. O interessante é que a lei não diz que isso dependa da concordância do locador, né? Ela dá para o inquilino o direito de agir dessa forma. Significa que vai liberar geral? Não. Por quê? Porque qualquer inquilino que haja com base nessa legislação, ele tem que saber que ele pode sim ser forçado a comprovar, aliás, já parta dessa premissa, né? Que você terá que comprovar essa alegada redução, né?
Então, se eu sofri uma redução e, e essa redução é facilmente demonstrável, eu posso suspender parcial ou totalmente o pagamento dos meus aluguéis e está de boa? Estou amparado pela lei? Não. Por quê? Porque sempre do outro lado, lembram do equilíbrio, né? Jogo de tensões? Do outro lado, vai haver um locador que vai poder questionar se você fez a interpretação dessa lei de uma maneira justa e equilibrada, né? E ele pode questionar. Se você disse que você não quer pagar nada, ele pode dizer para você, não, mas eu estou olhando aqui, você poderia pagar pelo menos 20, ou 30, ou 40, ou 50%. Né? Então, o primeiro ponto é esse, não vai ser liberou geral, mas isso coloca aqueles inquilinos que não estiverem inadimplentes, né, ainda, usarem dessa regra como um argumento de força. Só que tem um detalhe, quando eu falo suspender, e não é um desconto, significa que esses aluguéis terão de ser pagos lá na frente, e ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, você pode se livrar de um problema agora e ter um problema maior lá na frente. E a lei também prevê, o projeto, prevê a maneira como esse pagamento será feito, que é em, no máximo, 5 parcelas, a partir de outubro. Né? Outubro. Então, vê, a lei vai ajudar? Sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu não sei se essa lei vai servir mais para criar uma falsa expectativa, talvez até alimentar o conflito. Vamos tratar dessas questões que vêm na sequência. Né? Não consigo pagar o meu aluguel, o que eu faço? Recomendação. Você, muitas vezes, consegue antever a situação de inadimplemento. Né? O ideal é, antes que você já tenha deixado de pagar o aluguel, é que você faça contato com o proprietário do imóvel, exponha a situação e procure negociar. E aí eu vou falar de casos concretos, né? Tenho amigos, clientes que têm imóveis, sejam eles como inquilinos, seja no papel de proprietários. Já ouvi relato de gente que deu desconto de 50% para os seus inquilinos. Né? Mas por quanto tempo? Algumas pessoas negociaram 2 meses, mas já sabem que esse tempo é insuficiente. Outras pessoas foram mais abertas e disseram, olha, enquanto durar a pandemia. Isso depende, vai variar de caso a caso, porque muitas vezes existe uma relação de confiança entre inquilino e proprietário, porque afinal de contas, o inquilino precisa do imóvel para estabelecer seu comércio ou para morar, né? E o proprietário do imóvel precisa daquela renda. Então, isso não precisa necessariamente criar situações de antagonismo, né? Pode haver aí um diálogo que leve a um entendimento. A mesma coisa, né? O seu inquilino não está pagando? Qual é a situação do seu inquilino? Ele é dono de um restaurante, né? Que condições você vai ter para exigir que essa pessoa continue pagando os aluguéis de um restaurante que todos nós sabemos que fechou? Mas ele tem delivery. Você tem esse tipo de informação? Procura conversar com ele. Veja até que ponto o delivery conseguiu contornar a dificuldade gerada pela obrigação de manter esse estabelecimento fechado para o público. Né? Ou seja, diálogo. Eu estou preocupado com o tempo, eu vou avançar um pouco mais. Via judicial. Se não houver entendimento, existe sempre a via judicial. Né? A via judicial ela pode ser um caminho possível, mas eu vou dizer a vocês, é o pior dos caminhos. É a última alternativa. Última alternativa. Por quê? Porque o seu processo vai caminhar de forma lenta, você perdeu a oportunidade de negociar com seu inquilino, e às vezes você tentou, ok, não conseguiu, mas é bom chegar, exaurir todas as possibilidades, esgotar todas as possibilidades de negociação. Então você perdeu essa oportunidade eventualmente. O judiciário é lento. Se você entrou com uma ação para retomar o seu imóvel,
achando que aquilo vai mudar aquela situação em que você parou de receber os aluguéis, então vou te despejar, vou te cobrar na justiça, você não vai receber os aluguéis tão cedo, entendeu? Porque o processo vai demorar. E você ainda vai ter as despesas do processo. Juizado especial, alguém pode perguntar, posso ir simplificada? O juizado para ações envolvendo imóveis, ação de despejo, ele só funciona quando a hipótese é de despejo para uso próprio. Então, aquele dono de imóvel que quer o imóvel para o seu uso, que, vou dizer a vocês, né, em quase 30 anos de profissão, eu nunca vi um proprietário de imóvel entrar com despejo para uso próprio, né? Normalmente, os imóveis são usados como renda ou para um parente, um amigo morar. Uso próprio é difícil. Vias extrajudiciais, métodos alternativos de solução de conflitos. Você tem dificuldade, aí fica mais fácil a gente falar na posição de inquilino, que normalmente se sente mais fragilizado. Você, como inquilino, não está conseguindo argumentar, contrate um mediador, ou contrate um advogado que faça o papel de mediador e que não sinalize para o proprietário do imóvel que o fato de você ter contratado um advogado seja sinal de uma disposição para o conflito, né? Aliás, nós temos inclusive atuado, isso é o que é mais comum, no sentido de tanto orientar os proprietários de imóvel quanto os inquilinos sem aparecer na linha de frente, né? Às vezes as pessoas ficam inseguras, não sabem se o outro está blefando e precisam de uma orientação jurídica simplesmente para se sentirem resguardados. Essa semana mesmo veio uma consulta de uma família que residia no imóvel, residia e explorava comercialmente o imóvel há quase 30 anos. E a situação contratual deles era muito precária. E a proprietária do imóvel vendeu o imóvel, né? E eles tinham que sair de lá. E 30 anos de uso e moradia no imóvel. A proprietária ofereceu a eles o quê? A possibilidade de ficarem no imóvel mais 5 meses, pagando um preço irrisório, simbólico em relação ao preço que eles vinham pagando durante a vigência do contrato. Eles ficaram indignados, porque achavam que depois de 30 anos morando lá, explorando o imóvel, eles não poderiam ter apenas 5 meses para saírem, se arrumarem na vida. Por que foi importante consultar um advogado? Porque eu tive a oportunidade de dizer para eles, aceitem, pode ser muito pior, vocês podem ser convidados a sair em 30 dias. E vocês estão tendo 5 meses e mais uma redução expressiva no aluguel. Então, é um exemplo de como um advogado pode auxiliar, não necessariamente entrando com a ação ou aparecendo na linha de frente, né? Meu tempo esgotou, eu não quero abusar da paciência de vocês. Vamos para os recados finais. Eu não sei em relação a perguntas. Posso falar aí, Antoine? Pode, Sebastião. Tagarelei muito. Que bom, que bom. Então, antes de mais nada, eu te digo que as pessoas estão aqui frenéticas, muito comentários, enfim, muitas considerações. Eu vou ler algumas perguntas só, até porque algumas elas são bastante longas, e aí é legal que você faça alguns comentários que acho que vai ser muito útil para todas as pessoas, tanto aquelas que fizeram as perguntas quanto as demais, tá? Então, vamos lá. Uma primeira delas é o seguinte, é uma situação que talvez seja um pouco mais difícil, porque é uma situação bem específica, mas minha mãe é locadora de um imóvel. Quando o inquilino começou a atrasar o pagamento, fiz contato para saber a razão. Ele me convenceu de que o atraso não era por má fé, mas por dificuldades do mercado. Combinamos uma redução a título de bonificação por pontualidade. Está dando certo até aqui. Essa regra é válida? Não sei se fica clara a situação, enfim. Sim, sim. Primeiro, parabéns, né? Porque às vezes o inquilino, sabendo que vai atrasar, ele não faz contato, que seria a postura ideal. Mas às vezes não faz e a gente percebe isso com medo, né? Por uma timidez, às vezes medo até de ouvir algum desaforo. Então, ele acaba entendendo que deixar a situação se consolidar é uma forma concreta
de mostrar para o locador que ele realmente não tem condição, né? E se você fez um acordo, parabéns. Alguns proprietários de imóvel efetivamente dão desconto, né? Fixam prazo, outros não fixam prazo, deixam como cláusula aberta. Isso vai depender da qualidade da relação que você tem com o seu inquilino, né? Se você vê naquela pessoa, digamos que seja um contrato relativamente antigo, às vezes ele está lá há mais de 2 anos e nunca atrasou, e você sabe, de repente você tem até informação sobre qual a profissão e aquilo tudo é muito verossímil, interessa manter aquela pessoa ali, né? Então, o melhor a fazer é negociar. Parabéns. Agora, é bom você documentar o acordo. Alguém pode perguntar, uma troca de e-mails vale? Vale, uma troca de e-mails vale. Até troca de mensagens, né? Mas sempre pense que quando você documenta, essa documentação pode ser necessária lá na frente. Então, é muito mais fácil você transformar um e-mail, uma troca de e-mails em documentos utilizáveis e que possam ser apresentados a terceiros do que mensagens trocadas via WhatsApp, por exemplo. Mas tudo isso é válido. Ótimo, ótimo, Antoine. Uma outra questão aqui, também parece bastante interessante, diz respeito, na verdade, a um imóvel comercial. Minha empresa tem um imóvel alugado a uma grande rede de lojas. Sobre os aluguéis de abril e maio, exigiram 100% de desconto. Concedi por eles estarem no imóvel há mais de 10 anos. Quais as consequências legais se me recusar a dar o desconto sobre endurecer o jogo? Veja, se ele é seu inquilino, teríamos que olhar com mais atenção. Eu vou partir de algumas premissas, tá? Que talvez não correspondam à realidade, mas digamos que por ele estar ali por 10 anos e o seu contrato esteja por tempo, por prorrogação automática. Você é obrigado a dar o desconto? Não, você não é obrigado a dar o desconto, né? Se você não der o desconto, isso é um desgaste na relação? Naquele momento, sim. Esse desgaste, ele pode ter como resultado um movimento do inquilino para devolver o imóvel? Talvez, né? Talvez. Talvez não, né? Se você simplesmente endurecer e não quiser dar o desconto, ele não vai poder forçar você a isso. E se ele não pagar o aluguel previsto em contrato, ele, se não pagar, ele vai ter que enfrentar uma cobrança. Essa cobrança você pode fazer de várias formas, pode até ser de uma forma extrajudicial, né? Mas se for judicial, deixa eu mudar um pouco minha resposta. Eu já vi estabelecimentos comerciais já prevendo problemas com o dono do imóvel pelo fato de ele, estabelecimento comercial, não conseguir pagar o aluguel. O próprio estabelecimento comercial se antecipou e entrou com ação judicial. Teve êxito? Alguns estão tendo êxito, né? Vou dar um exemplo, o restaurante. O restaurante fechou e o aluguel é de R$10.000 por mês. E o proprietário do imóvel se recusou a dar um desconto. O que faz o dono do restaurante? Ele não é dono do imóvel, ele é dono do negócio. Ele entra na justiça e pede para que o juiz arbitre um valor menor de aluguel. Ele pode ter êxito? Nós temos visto que sim. Mas esse êxito, ele vai ter uma estabilidade, porque o que os juízes têm feito? Eles têm dado uma decisão provisória. Não é uma decisão que é dada no final do processo. Então, em termos de decisão provisória, muitos têm conseguido sim desconto. E às vezes o juiz manda pagar 30% do aluguel. Mas o inquilino corre o risco de lá na frente essa decisão ser alterada. Até porque nós não sabemos o que vai acontecer na economia e como é que as decisões judiciais, que rumo elas vão tomar no sentido de uma tendência coletiva, né? Então, assim, eu não sei se eu ajudei muito, mas essa insegurança, essa incerteza da minha resposta é uma incerteza que vem do cenário mesmo, né? Não dá para prever o que o inquilino vai fazer. Você tem que colocar na balança os riscos. Se vale a pena, de repente, em vez de
continuar concedendo um desconto de 100%, você negociar, olha, 100% não. Você está falando que é uma rede de lojas? Se for uma rede de supermercados, por exemplo, nós sabemos que os supermercados tiveram que considerar as circunstâncias do caso concreto. Acho que travou a conexão, doutor. Antoine, você... Cadê? Oi, eu acho que caiu, né? Eu acho que caiu, né? Você voltou aí? Voltou. Pode voltar. Vou ter aqui no meu backup. Então, tá bom. Enquanto você se restabelece aí, Antoine, eu vou, então, para a nossa última pergunta. Pode falar. Então, uma última pergunta. E como fica a responsabilidade sobre pagamento de condomínio IPTU do imóvel locado? Imagino aqui que a pessoa perguntava, no caso da suspensão que você comentava, como é que fica, então, o IPTU e o condomínio? Olha, essa é uma excelente pergunta. E eu acho até que serve como uma demonstração de como a lei não dá conta de tudo, né? Eu estou olhando aqui o projeto de lei, ele fala de aluguéis, ele não fala de condomínio nem IPTU. Foi um descuido do legislador? Não sabemos, né? Teríamos que pesquisar para ver os debates que os congressistas estabeleceram, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, para ver se eles esqueceram ou se isso realmente foi deixado de lado. A lei não prevê. Então, como a lei não prevê, essa obrigação de continuar arcando com condomínio e IPTU permanece. Aliás, é importante a gente lembrar do seguinte: existe uma diferença muito grande entre a natureza de uma despesa com aluguel e uma despesa com condomínio, né? Por quê? Porque o condomínio, pensem comigo, se você mora num apartamento, o que é o condomínio? É um rateio das despesas que aquela coletividade tem para custear o porteiro, serviços de portaria, o zelador, o faxineiro. Então, se alguém deixa de pagar o condomínio, essa despesa não deixou de existir. Então, essa despesa vai estar sendo dividida para as outras pessoas. Então, você não consegue não pagar o condomínio sem onerar outras pessoas que já estão oneradas. Então, é diferente de um IPTU, por exemplo, que você tem um órgão público, né? É receita pública, e até em termos de agilidade para fazer a cobrança, é muito diferente a agilidade que tem uma prefeitura para cobrar um IPTU do que um síndico para entrar com uma ação cobrando condomínios pendentes. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Excelente, Antoine, excelente. Eu recebi vários comentários aqui, então só vou sintetizar um pouquinho, que eu acho que vale muito a pena você fazer um comentário final aí para a gente prosseguir os nossos recados finais e todo mundo ir jantar também, descansar. Muitas pessoas comentando, poxa, o que vale é o diálogo entre as partes. Muitas pessoas comentando, eu não entro numa relação dessa simplesmente para brigar. Eu vejo que há um espírito das pessoas que estão na sala de falar muito da possibilidade de negociação e conversa. Então, acho que vale a pena um comentário seu sobre isso. Gente, o diálogo existiu no começo do contrato, não é verdade? E todos nós estamos vendo o que a humanidade, não é Brasil, a humanidade está passando. O diálogo ele vale não só na relação locador e inquilino, ele vale em qualquer circunstância em que alguém se sinta contrariado ou experimente uma frustração, né? E nada melhor do que colocar essa frustração para o outro. De repente a gente descobre que aquela postura que a gente fantasia que o outro está tendo em relação ao problema que é meu, eu falo fantasia porque às vezes a gente acha que o outro está sendo indiferente a isso.
né? Eu já vi situações em que o inquilino sofria mais com o fato de não pagar o aluguel por conta da situação em que ele deixaria o locador do que o próprio locador. Então, assim, o diálogo é sempre o primeiro passo. Não deu certo? Eu nem diria desistam do diálogo. Insistam no diálogo. Procurem tornar esse diálogo um pouco mais técnico. Se você precisar de um suporte técnico para sair daquele diálogo em que há uma emoção conduzindo as coisas, né? Eu já vi cliente inconformado porque ele deu desconto para o inquilino dele e o locador não deu desconto para ele, né? E por conta, às vezes, de uma reação emocional, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter um olhar um pouco mais objetivo e chegar a uma solução que seria desperdiçada se nós tivéssemos pensado em ouvir alguém que não estivesse tão envolvido no problema, né? Muito legal. Muitos bons comentários aqui, então acho que vale a pena a gente caminhar para os nossos recados finais, Antoine. Lembrando a todos, eu tenho comentado aqui no chat para vários de vocês, muito em breve, é uma questão de nós definirmos a data nos próximos dias, mas muito em breve nós teremos um novo webinar, e aí já fica a dica para vocês, acompanhem nas redes sociais, postem aí quais são as opções que vocês gostariam de ver nesse novo webinar. O Antoine já adianta aí que vai ser um tema referente a direito de família. Quer falar brevemente, dar um spoiler aí, Antoine, qual é a ideia central? Antes que eu me esqueça, né, eu quero agradecer pela presença de todos. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradecer a Oliveira Campos, consultoria, que nos dá um suporte. E com relação ao próximo webinar, a ideia é tratar de direito de família, é um tema extremamente vasto, e nós gostaríamos, para isso, de receber de vocês sugestões, né? Que abordagens, quais são as dúvidas mais recorrentes, porque a ideia de fazer esse webinar sobre locação surgiu das dúvidas de vocês, né? Então, isso permite que nós façamos um webinar mais sob medida, né? Como você entrar numa loja e sair com o figurino feito para você, na medida certa. Ótima comparação. Eu ressalto aí todos vocês que estão na sala, que viram as postagens, fizeram postagens no chat, enfim, vocês vão receber a apresentação. No final da apresentação tem lá as nossas mídias sociais, as mídias sociais do FRK, o Instagram, o Facebook e todas as outras. Nós temos, né, o FRK, e já falo nós que já estou em casa com o FRK, são grandes amigos nossos, já me sinto parte, não sou advogado, mas me sinto parte. Nós temos um informativo que chama FRK Explica, onde todos os meses a equipe do FRK coloca ali uma série de artigos com dúvidas, com respostas às dúvidas muito frequentes das pessoas. Acompanhem, vale a pena. Esse informativo ele é mandado via e-mail para todas as pessoas que se cadastrarem. Então, deixem aqui os seus e-mails, vocês vão recebê-lo. Então, de novo, aí está com você, Antoine, e fiquem atentos às mídias sociais, a todas as postagens do FRK. Gente, muito obrigado. Boa noite a vocês todos. Sintam-se beijados e abraçados. Tchau. Fecharemos a sala. Até breve, então, para vocês. Até o próximo.